Tendo em consideração a demora do lançamento da presente resolução, Manuel Nhantende desculpa-se pelo efeito. Seja muito bem-vindo à Escola Preparatória de Moçambique. Neste vídeo, resolvemos o exame de admissão de Português 1 referente à Universidade Eduardo Mondlane, ano 2025. Esta é a primeira parte da nossa resolução, onde teremos como ponto de partida a questão do número 1 e a questão do número 40. A segunda e última parte da presente resolução estará em anexo na descrição do vídeo, no cartão que aparece acima ou nas retas finais depois de ter acompanhado a presente resolução. Agradeço que deixe o seu gostei no presente vídeo, pois de fato você irá gostar desta resolução. Inscreva-se no nosso canal, siga a nossa página oficial no Facebook com o nome Escola Preparatória de Moçambique. Não se esqueça de ativar o sino de notificações para que a cada novo conteúdo você seja o primeiro a ser notificado. Faça parte da nossa comunidade de aprendizagem no WhatsApp. O acesso é totalmente gratuito. Vamos avançar com a nossa resolução sem perder muito tempo. Procedo com a leitura da questão do número 1. A mesma diz o seguinte: leia com atenção o texto. Mentes sustentáveis, impacto real. Como o classifica neste caso? Temos 5 alíneas como é de sempre. Veja que a ideia nos sugeriram para que nós pegássemos no texto e ler. No entanto, eu irei deixar na descrição do vídeo presente enunciado, caso você não tenha, para que você faça a leitura do mesmo, pois, lendo o texto, você consegue identificar a linha correta desta questão, tendo em consideração que não é somente a leitura do texto que consiste na percentagem ideal para a identificação da linha correta, mas sim saber o que são tipos de texto, tendo em consideração as alíneas que nos propõem, como é a linha A, em expositivo informativo, B informativo, C expositivo argumentativo, D argumentativo e por fim E expositivo explicativo. Tendo em consideração a explicação dessas alíneas, antes de visitarmos alguns parágrafos que vão sustentar a ideia da linha correta desta questão, um texto expositivo informativo, como o nome já diz tudo, é a junção de dois textos. A princípio, a junção do texto expositivo e o texto informativo. Logo, temos aqui um tipo de texto específico, que seria o texto expositivo e informativo. Veja que B nos ajuda a responder à linha A, tendo em consideração tipos de texto nas alíneas em posse. Um texto informativo é aquele texto que visa trazer informação de forma objetiva, direta, sem rodeios e sem o uso de figuras de estilo, como seria o caso deste texto. No entanto, a explicação disto remete-nos à ideia de que o presente texto não é um texto informativo, muito menos expositivo informativo. O texto ele expõe alguma coisa, mas o mesmo não é informativo, principalmente pelo fato do mesmo possuir alguns recursos que ferem a sensibilidade dos textos informativos. Não é uma aula acerca de tipos de texto, por isso não levaremos tempo explicando acerca do mesmo, mas sim o porquê da linha correta e um argumento breve do mesmo. A linha C como a linha correta, expositivo argumentativo, o mesmo texto, de fato, é um texto expositivo argumentativo. Primeiro, o mesmo expõe o assunto. Segundo, o mesmo nos traz argumentos. O que seria argumentar? Argumentar seria aquilo que é o sustento da ideia proposta. Ou melhor, seria aquilo que nós chamamos de convencer, persuadir. Persuadir a quem? O leitor. Quem persuade o leitor? O autor do texto. Veja que nesse texto nós temos algumas ideias de exposição e algumas ideias de contradição, assim como de argumentação. Ou melhor, essa contradição é argumentativa. Vamos perceber a princípio o primeiro parágrafo, que geralmente em textos expositivos é o parágrafo definido para a exposição do fato. Visitando a argumentação, nós temos, por exemplo, este parágrafo. Não fiz a conta em qual número de parágrafo nós estamos. Todos falam do plástico como sendo nocivo para o ambiente.
Mas será que todos sabem realmente que a plastificação da Terra e dos oceanos, com os microplásticos transportados pelo ar, é prejudicial para a nossa própria saúde? Perceba que aqui existe uma informação contraditória da anterior, ou melhor, uma informação a sustentar a anterior, mas de forma implícita, sem dar mérito à mesma. Ou melhor, mostrando que a oração ou a informação principal, neste caso, é uma informação falhada, não completa. E depois nós temos aqui o transbordar daquilo que seria o autor nos levar a naufragar na ideia do seu texto. Será que as pessoas sabem que a atmosfera é um excelente distribuidor e que eventualmente teremos concentrações extremamente elevadas de plástico em todo o lado? Ainda não chegamos nesse naufrago. Vamos avançar da questão do número 1, onde temos a linha C, expositivo argumentativo. Vamos para a questão do número 2, que nos diz o seguinte. O texto que acaba de ler está organizado em, temos A, versos, B, parágrafos, C, estrofes, D, colunas e, por fim, E, esquemas. Nesta questão, nós temos a linha B como a linha devidamente correta. O nosso texto está organizado em parágrafos. Veja que a cada ponto ou a cada espaçamento longo, nós temos aquilo que consideramos parágrafo. Eu vou aqui marcar, vou ver se vai dar certo. Por exemplo, este espaço é o espaço que define os parágrafos, o que significa que neste espaço nós temos o parágrafo número 1, neste nós temos o parágrafo número 2, neste nós temos o parágrafo número 3. Isso seria aquilo que nós chamamos de parágrafos, certo? Agora, o que são versos? Eu tenho um esquema muito simples da compreensão do que seriam versos, onde apresento um poema, porque os versos eles são apresentados em poemas. Veja, neste poema, uma inscrição na EPM é admissão garantida. A admissão na UEM subordina-se à preparação na EPM. Ter Nhantende como professor é VM7 como presidente. Esse povo já votou, mas ninguém o respeitou. Perceba que aqui nós temos um poema. Neste poema construído por mim, Manuel Nhantende, perceba que eu aqui coloquei entre parênteses aquilo que seria o exemplo de versos. Perceba que a cada linha ou a cada frase você tem aquilo que chamaríamos de verso, onde temos o primeiro verso, o verso número 2, o verso número 3, número 4, até o 8º verso. Tendo em consideração o nosso texto, chamaríamos de verso essa a linha. Contudo, aqui nós não estamos perante um verso, principalmente pelo efeito ou pela função do próprio texto que temos aqui em posse, tendo em consideração que os versos são trechos curtos, onde também remetem-nos à expressividade. O nosso texto possui aquilo que seria a expressividade, contudo, não temos um verso por este e mais outros motivos, conjunto de orações em excesso e mais. Agora, analisando outras linhas como estrofes. O que seriam estrofes? Estrofes seriam esses espaços que em textos longos, como o exemplo, chamamos de parágrafos. Então, em poemas, aquilo que em textos comuns você chama de parágrafo, num poema é aquilo que você chamaria de estrofe. Na questão do número 2, Manuel Nhantende marca a linha B como a linha devidamente correta. Na do número 1, a linha C como a devida correta. Questão do número 3, 4, 5, 6, 7 e 8 não vamos responder, pois são questões relacionadas à leitura e interpretação do texto. Eu não tenho o hábito de responder às mesmas, porque obrigam a ler o texto, e isso não é do meu favor. Questão do número 9. Na pergunta 8, a palavra sublinhada é, o que nos faz voltar na pergunta do número 8, para vermos qual é essa palavra sublinhada. Veja que a palavra sublinhada é a palavra porque. Neste caso, devemos nós dizer que a palavra porque remete-nos a que tipo de conjunção, porque as nossas alíneas já afirmam o mesmo. Conjunção subordinativa consecutiva, integrante, temporal, concessiva ou causal. Uma coisa interessante que eu tenho dito aos que se inscrevem na PSIU é que tudo o que nós chamamos de conjunção remete-nos àquilo que seria a função do mesmo. Ou melhor, se a palavra consecutiva
chama-se uma conjunção subordinada consecutiva, o que você deve ter em consideração é a palavra consecutiva remete-nos ao quê? Qual é o significado implícito que a mesma te faz perceber? Consecutiva, consequência. Integrante, integrar. Temporal, tempo. Concessiva, remete-nos à mudança. Aqui a mesma está completamente implícita, o que seria a seu favor entender o mesmo. Aqui nós temos um contraste de ideias. A concessiva eu chamaria de coordenada adversativa, ou melhor, eu chamaria de antônima. Antônima em que sentido? Aqueles que têm estudado bastante acerca de orações vão perceber o que eu estou a dizer. Nas orações coordenadas existe uma oração chamada, ou melhor, existe uma conjunção, as conjunções adversativas. Então, nas concessivas que são subordinadas, elas nos remetem a contraste de ideias, o mesmo que acontece com as coordenadas adversativas, certo? Certo. Temos causal. Causal remete também à causa. O que isso quer dizer? Ou o que isso significa? Isso significa que se você se depara com uma conjunção e você não sabe qual é a função da mesma, para você entender a função ou tipo de conjunção, o que você deve fazer? Presta atenção na oração subordinada, porque depois da conjunção você tem a oração. Veja que aqui eu marquei B, que é a linha correta da questão do número 8. Acreditam que, através de campanhas sobre educação ambiental, esta se tornará sustentável. Então, esta oração, que chamamos a mesma de subordinada, vai depender na sua oração. Pode ser subordinada ou coordenada. Neste caso, estamos a falar de uma subordinada. Então, nesta vertente, você deve ter em consideração a mesma oração, a que é introduzida pela conjunção que você não sabe a função. Perceba se a mesma exerce uma função de consequência, certo? Ou melhor, olhando para a principal, a mesma vai nos remeter a uma ideia de consequência, a uma ideia de integração, de tempo, de mudança, ou melhor, de contraste, de oposição ou de causa. Veja, Luteia, Alberto e Shaina Magaia fundaram Mentes Sustentáveis porque acreditam que através de campanhas sobre educação ambiental esta se tornará sustentável. Perceba que aqui existe uma ideia de causa. Causa de o quê? Da fundação de Mentes Sustentáveis. O que levou esses elementos, esses dois ou essas duas pessoas, essas duas individualidades a fundarem Mentes Sustentáveis. A causa da fundação de Mentes Sustentáveis é esta. Logo, nós temos aqui uma conjunção subordinativa causal. Uma forma mais boa e didática da identificação disto, porque isto é um truque, é você dominar os tipos de conjunções. Só que existem várias conjunções que podem exercer a função de outras várias orações. Por isso que, se você se depara com esse tipo de situação, você já deve olhar para a vertente função ou para a vertente complemento. 9e, vamos para a questão do número 10. A plastificação da Terra e dos oceanos é prejudicial para a nossa própria saúde. Nesta frase, está patente uma. Temos A, comparação, B, metáfora, C, imagem, D, personificação e, por fim, E, metonimia. Veja que a ideia é nós identificarmos a linha correta, tendo em consideração as alíneas em posse. Qual é a figura de estilo presente nesta frase? Muito simples esta questão. Vamos começar refutando a linha E, onde nos propõe metonimia. O que é isto de metonimia? No entanto, eu proponho aqui também alguns exemplos de metonimia. Veja, ler Paulina Chiziane. O que isto significa? Eu procurei um exemplo mais fácil e breve de entender isto. Quando nós falamos da metonimia, estamos a falar da substituição de um termo por outro. Como assim a substituição de um termo por outro? Neste exemplo, onde eu digo ler Paulina Chiziane, o que você percebe? Você está a perceber na vertente de eu pegar na Paulina Chiziane e começar a ler ela? Não, eu estou aqui a dizer que eu devo ler as obras da Paulina Chiziane. Eu estou a substituir as obras da Paulina pela própria Paulina, ou melhor, pela escritora. Eu mesmo poderia dizer o seguinte: vou já assistir Manuel Nhantende. Quando eu digo vou já assistir Manuel Nhantende, apesar de que é um pouco implícito, pode possuir dois significados. Assistir a mim no sentido de estar a ver,
mas sim pode ter um sentido mais óbvio que assistir às aulas do Manuel Nhantende. Isto é que seria uma metonimia, ou isto é que é metonimia. Na metonimia, nós temos a substituição de termos por uma expressão equivalente. Então, esta vertente remete-nos à metonimia. A plastificação da terra e dos oceanos é prejudicial à nossa própria saúde? Não. Por mais que você discuta, diga, ok, mas aqui nós temos uma metonimia. Não é uma metonimia, principalmente pelo fator expressividade presente nesta frase. Vou te explicar por quê. Temos de personificação. O que é personificação? A personificação é a atribuição de características humanas a seres não humanos. É a atribuição de características animadas a seres não animados. Por exemplo, Mickey Mouse, como desenhos animados, onde nós temos aquilo que seria a personificação. Eu poderia também dizer o seguinte: o coelho é tão esperto que não foi capturado pelos cães. Veja aqui, o coelho foi dado uma característica humana. Qual é essa característica? A da esperteza. A esperteza ou inteligência é uma das principais características dotadas ou inatas ao ser humano, apesar de que outras pessoas nascem sem. Temos C, imagem. A imagem, temos também aqui um exemplo muito claro. Vamos lá. A imagem refere-se à construção de uma imagem sensorial. Veja, por exemplo, ela é doce. Quando eu digo ela é doce, eu não estou a dizer que ela é doce no sentido de vou pegar um rebuçado e começar a chupá-la. Não, tem um outro significado para os mais adultos. Temos o My Heart Talked. Ok, eu escrevi aqui em inglês. O meu coração falou alto. Quando eu digo meu coração falou alto, eu estou aqui a trazer uma expressividade. A característica ou a função do coração não é de falar, mas sim de bombear o sangue, caso não estou em erro. Então, aqui nós atribuímos uma característica da boca, do falar, ou do sei lá. Então, essa característica é atribuída ao coração, né? O que nos remete àquilo que seria a imagem. A comparação. Nesta vertente, para que fosse comparação, nós deveríamos ter aqui o uso da conjunção comparativa, que é a palavra como. Quando você fala da comparação, eu devo comparar seres de forma direta. Eu não devo dizer que você é uma viola, querendo dizer que você é como uma viola, certo? Enquanto que na metáfora não. Na metáfora, como é o caso desta vertente, aqui estão a nos dizer que transformar a terra como um plástico, transformar a terra em plástico. Como assim transformar a terra em plástico? Deitando plástico de qualquer maneira, não fazendo o certo daquilo que seria o saneamento, nós estaríamos prejudicando a mesma, assim como a nossa própria saúde. Mas foi usado isto de forma implícita. 10, sem sombra de dúvidas, a linha correta é a linha B. 11. É a premissa do desenvolvimento adequado de produtos ou serviços. A expressão sublinhada pode ser substituída por. Veja que temos a linha A esperança, temos B, o princípio, C, o fim, D, a expectativa e por fim E, o termo. Começo com a linha E, refutando a mesma. A palavra o termo não é, ou melhor, não é sinônimo de premissa, certo? A palavra o termo, qual seria o sinônimo do termo? Seria a palavra. Por exemplo, eu posso dizer, o termo estou cansado é muito percebido como de pessoas preguiçosas. Então, eu estou a dizer que a palavra ou a frase estou cansado é uma frase percebida por pessoas preguiçosas. Então, não é o sinônimo ou não pode ser substituído, porque a substituição é a transformação de um sinônimo. Ou melhor, querem um termo que equivale ao termo citado. Expectativa não é. Expectativa é pensar em algo que acredita-se que vai acontecer. Por exemplo, o povo tem a expectativa de ver o votado como presidente. É uma expectativa. Temos o fim, que pode ou não equivaler, mas para esta linha não está em peso esta expressão ou este termo. Mas temos B, o princípio, como a linha devidamente correta da questão do número 11. Temos 12. O desafio comum e global é a transição para sociedades mais inclusivas e resilientes. Este extrato significa que temos o desafio, vamos lá, isto, ok. Isto está relacionado com a leitura e interpretação do texto? Sim. 13.
Para sociedades mais inclusivas e resilientes, morfologicamente as palavras sublinhadas são muito simples. Morfologicamente, vamos lá, temos aqui inclusivas e resilientes. Aqui nós temos adjetivos, que é uma qualidade. Sociedades mais inclusivas é uma qualidade, percebe? Resiliente. Se eu disser o seguinte, Moçambique é um país inclusivo, é uma qualidade que Moçambique possui, de Moçambique ser um país inclusivo, onde tanto pessoas portadoras de deficiência, assim como não, são recebidas. Então, é ser inclusivo, mas a inclusão a inclusão não nos remete somente a esta vertente, mas a várias outras vertentes, tanto do gênero quanto não. Temos substantivos, que são palavras ou nomes, certo? Mas não é a linha correta. Preposição não é pronomes, muito menos interjeição. Temos 13, a linha A como a correta. 14. Como as pessoas viviam antes dele, como classifica esta palavra quanto ao tipo e forma. Veja, temos A, interrogativa passiva. Interrogativa seria o tipo, passivo seria a forma, como a linha A. B, interrogativa. C, interrogativa afirmativa. D, afirmativa. E, explicativa. Vamos, qual é a nossa frase? A nossa frase é como as pessoas viviam antes dele. Quanto ao tipo, esta frase é uma frase interrogativa, isso é óbvio. Temos aqui uma frase interrogativa, temos uma frase interrogativa, temos uma frase interrogativa. E quanto à forma, a nossa frase seria o quê? Aqui nos deram interrogativa, mas não nos deram que tipo de interrogativa poderia ser. O que nos leva a perceber que existe aqui uma lacuna. Outra coisa que eu não fiz. Vamos eliminar esta linha e eliminamos esta linha. Esta linha, a linha B, ela nos leva a uma dúvida. Por quê? Porque as frases, quanto a formas, elas podem ser afirmativas, né? Assim como podem ser negativas, podem ser também passivas, certo? Podem ser interrogativas diretas, podem ser interrogativas indiretas. Agora, quando nos dizem interrogativa simplesmente, eles estão aqui a nos dizer que esta frase, ela pode possuir ambos os sentidos, ser interrogativa afirmativa ou interrogativa negativa, o que não é verdade. Esta frase, ela não possui essas duas determinações. Eliminamos de antemão B. Interrogativa passiva também não é verdade. Por quê? Quando nós estamos a falar de uma frase interrogativa passiva, é quando, é quando o sujeito sofre a ação expressa pelo verbo, o que significa que, em vez do sujeito executar a ação, o mesmo vai sofrer a ação. Nesta vertente, nós não temos uma frase interrogativa passiva, mas sim uma interrogativa ativa. Então, eliminamos esta. Mas não temos interrogativa ativa. Eu estou aqui a dizer na vertente do contraste da linha A. Quanto à linha C é a correta, pois nós temos aqui uma interrogativa afirmativa. Não é negativa, não é passiva, não é afirmativa. Ou melhor, mesmo que seja afirmativa, existe um elemento que nos pediram para nós avaliarmos, que é o tipo, né? Ok, eu marquei algo errado. Nos pediram para nós analisarmos a nossa frase quanto ao tipo e quanto à forma. Então, se nós dissermos simplesmente afirmativa, nós analisamos a nossa frase somente na forma, estaríamos aqui cometendo um erro, porque pediram que nós analisássemos quanto ao tipo e quanto à forma, certo? Explicativa, de igual modo, por mais que estivesse certo ou não, aí nós estaríamos a cometer um grande atropelo na identificação da linha correta. Neste caso, temos a linha C, a linha correta desta resolução. Caso você não tenha deixado seu gostei, agradeço que o faça agora. Perceba que existe um esforço bastante grande para a resolução deste exame. Como eu disse no início, a resolução deveria ter sido lançada no dia 1, mas não o fiz por causa do tempo e mais outros elementos que vigoraram na resolução deste exame. Não deixar o seu gostei seria um grande insulto para a presente resolução e o esforço que Manuel Nhantende, assim como a EPM, tem deixado para vos proporcionar as melhores resoluções, certo? Então, o faça agora. Tudo bem, vamos avançar, já que deixou o gostei. 15. Na pergunta 14, como classifica a palavra sublinhada? Pergunta 14. Vamos voltar para a pergunta 14. Qual é a palavra sublinhada? A palavra sublinhada é a palavra dele. Agora devemos classificar essa palavra.
Vamos lá, disseram para classificarmos. Temos A, é uma preposição. B, é um pronome pessoal. C, é um pronome demonstrativo. D, é um pronome possessivo. E por fim, é um pronome indefinido. A palavra dele não é uma preposição. Isso é óbvio. Eliminamos. A palavra dele não é um pronome pessoal. Os pronomes pessoais são vários, isso é óbvio. Existem pronomes pessoais do caso reto, oblíquo, assim como não. Tendo em consideração os do caso reto, vocês sabem que são 6. Contudo, temos C, demonstrativo, não é. Indefinido, não é. Mas sim, temos a linha correta, a linha D. Temos aqui um pronome possessivo. Este pronome é formado pela junção da palavra de e a palavra ele. A palavra de como uma preposição e a palavra ele como um pronome pessoal do caso reto. Juntando essas duas partículas morfológicas, conseguimos formar aquilo que chamaríamos de um pronome possessivo, ok? Temos 16. Todos falam do plástico porque é nocivo para o ambiente. A frase sublinhada é, qual é a frase sublinhada? Esta, porque é nocivo para o ambiente. Essa frase sublinhada seria uma frase subordinada causal. Temos 17. Na pergunta 16, todos e nocivos são respectivamente. Temos A, preposição e substantivo. Temos B, adjetivo e advérbio. Temos C, pronome substantivo. Temos D, pronome e advérbio. E por fim temos E, pronome e adjetivo. Quais são essas palavras? A palavra todos e a palavra nocivo. Agora, a palavra todos, ela é um pronome, ok? Então, temos aqui um pronome, temos aqui um pronome e temos aqui um pronome. Veja que sempre que você tiver as linhas que geralmente são corretas, elas sempre são repetidas, né? Agora, o que resta é saber se a palavra nocivo é um advérbio. Não, a palavra nocivo não é um advérbio. A palavra nocivo é um substantivo. Não, a palavra nocivo não é um substantivo, mas sim é um adjetivo. Por que é um adjetivo? Porque a palavra nocivo é uma qualidade. Nocivo em que sentido? Quando eu digo o jovem X é nocivo, ou este fumo é nocivo, é uma qualidade que o fumo possui. É uma qualidade atribuída ao fumo, certo? Temos 18. Pode uma página de bambu gerar mudança? A palavra sublinhada pode ser substituída por gerar, remete-nos a produzir. Uma página de bambu, gerar mudanças. Uma página de bumbum, produzir mudanças, criar mudanças, ok? 19. Temos aqui composição por justaposição. Qual é a questão aqui? Ok, pode colocar uma questão por baixo. Pode uma página de bambu gerar mudança? A palavra sublinhada é formada por página de bambu. Vamos lá, qual é a palavra? A palavra sublinhada é essa, página. Essa é formada por prefixação, porque temos a palavra prefixação, não. Eu aqui estou a cometer erro. Prefixação não, aqui nós temos aqui sufixação, ok? Temos aqui página, temos página, que seria a palavra primitiva, e temos inha, que seria o nosso sufixo, adicionado à nossa palavra primitiva. 20, como a última questão, todas as palavras aqui indicadas são graficamente acentuadas. Qual delas é agudas? Palavras agudas são aquelas que possuem o acento tônico na última sílaba. Vamos lá, aqui, sustentável está na penúltima, saúde está na penúltima, através está na última, abóbora está na antepenúltima, plástico está na antepenúltima. Temos aqui B como a linha devidamente correta. Agradeço por termos acompanhado até este presente minuto. Espere pela parte número 2, assim como a última parte da presente resolução. Não se esqueça de partilhar este vídeo e seremos eternamente gratos.